Olá, muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto, e o Jornal da Guará está começando agora para deixar você por dentro das principais notícias do estado. Em destaque, a situação dos nigerianos que entraram clandestinamente em São Luís em uma viagem perigosa pelo mar e agora estão presos. Na edição de hoje, vamos saber se eles podem ou não ficar na condição de refugiados no estado. Na edição de hoje, você vai ver também a expectativa para a votação no Congresso de emendas que podem mudar o porte de armas de fogo no país. As audiências para julgar casos de feminicídio e violência contra a mulher no estado. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 6 toneladas de alimentos impróprios para consumo. Veja ainda no esporte, o Sampaio Basquete a uma vitória do título da Liga Feminina. E o trabalho de canadenses rotarianos em uma ação social na ilha. Agora, no Jornal da Guará. Imigrantes africanos que foram presos pela Polícia Federal podem ter direito à condição de refugiados. É isso que defende a Defensoria Pública da União após o grupo ter sido detido em uma embarcação no Porto do Itaqui. Vídeos circulam desde ontem nas redes sociais com imagens feitas pelos tripulantes que apontam ameaças, mas o crime seria de baixo potencial ofensivo, o que não justificaria a prisão. Os africanos viajaram de forma clandestina em um navio que eles achavam que tinha como destino a Europa. Após 3 dias com frio e com fome, eles decidiram sair do lugar onde estavam escondidos e se apresentaram para a tripulação de ucranianos. Já em águas maranhenses, eles impediram que o navio fizesse a manobra para atracar, cometendo um crime tipificado pela lei brasileira, e foram presos em flagrante pela Polícia Federal. Foi lavrado flagrante ontem, eles estão sendo encaminhados para Pedrinhas e vamos aguardar a decisão do juiz sobre a manutenção ou não da prisão. Os 5 africanos foram encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Luís. Eles estão à disposição da Justiça e devem passar por uma audiência de custódia até amanhã. A Defensoria Pública da União deve pedir o relaxamento da pena e, por serem imigrantes ilegais, uma das formas deles permanecerem aqui, caso tenham interesse, é como refugiados. Nada impede, desde que eles preencham os requisitos, que haja regularização da situação deles, se for o caso, e essa é uma das hipóteses, como refugiados, desde que eles preencham aquilo que está previsto em lei para a caracterização dessa situação de refugiado. A Capitania dos Portos também segue acompanhando o caso e deve investigar se aconteceram falhas que facilitaram a entrada dos imigrantes no navio. A gente vai apurar isso, é um procedimento administrativo que a gente abre para apurar isso, mas ainda é prematuro dizer, mas sim, a priori possa ter havido uma falha na segurança portuária do porto de origem e do próprio navio. Em maio do ano passado, foi registrado um episódio parecido com este aqui no Maranhão, quando 25 imigrantes, também africanos, foram resgatados em uma embarcação à deriva. Eles foram vítimas de tráfico internacional de pessoas. De acordo com a Defensoria Pública da União, a diferença daquele episódio para este novo é que agora os imigrantes não pagaram nenhuma quantia para atravessadores e eles embarcaram no navio sem o conhecimento da tripulação. No caso anterior, ficou caracterizado que houve um tráfico internacional de pessoas. Os próprios africanos chegaram a pagar para que fossem tragos ao Brasil. Nesse caso, pelo depoimento que nós acompanhamos, dos 5 africanos, 4 nigerianos e um camaronês, eles entraram clandestinamente no navio. Bom, muita gente vai estar com olhos voltados para Brasília a partir de amanhã, porque a expectativa é pela apreciação em regime de urgência do projeto sobre porte de armas. Muita gente é contra a expansão por conta das mortes provocadas por armas de fogo. Nos últimos anos, os números vêm caindo, mas ainda acontecem muitas mortes. Aqui na tela, nós temos um panorama para apresentar. Olha só, a gente vai mostrar aqui no período de 2012 a 2017, a primeira tela mostrando aí um aumento de 28,7%. 2012 registrando o número de mortes com arma de fogo de 1.152, 2017 com 1.483. E a gente segue mostrando outro cenário também que aponta no período de 2015 a 2016,
que já houve a redução, menos 5,4%. 2015 marcando 1.718 mortes por arma de fogo, 2016 com 1.625. E a gente tem um outro panorama também para mostrar no período 2016 com 2017, menos 8,7%. Apresentando 2016, 1.625, 2017 com 1.483 mortes com armas de fogo. Bem, na Câmara Federal, pelo menos 3 emendas vão ser apreciadas no que diz respeito à regulamentação ao porte de armas. Lembrando que há 4 dias o Exército determinou que as armas estão acessíveis ao cidadão comum. O texto que será apreciado na Câmara em Brasília estende o porte de armas para oficiais de justiça e também para oficiais do Ministério Público. Além disso, ela adequa algumas particularidades da lei para agentes de segurança socioeducativos em relação aos guardas prisionais e propõe o uso por integrantes de escoltas de presos de justiça e por guardas portuários. Existe ainda a emenda que autoriza integrantes de órgãos policiais da Assembleia Legislativa a ter o porte de arma, ou seja, circular com ela fora de casa e comprar armas de uso restrito sem autorização do Exército. Não custa lembrar que no último dia 15 foram liberados para compra e uso da população as pistolas automáticas .45 e 357, além de pistolas 9mm. Os fuzis de qualquer calibre foram proibidos para uso do cidadão comum. Pelas regras, todo cidadão tem que comunicar compra da arma em até 1 semana. Precisa ter autorização para a posse, que permite o uso em casa. Para sair com a arma de casa, é preciso ter autorização, que segue regras específicas. Bem, aqui ao meu lado já está o especialista em segurança pública e membro do grupo de pesquisa em poderes, instituições, mercado de trabalho e ideias políticas, o POLIT, o professor Paulo Henrique Matos de Jesus, que fala de impactos de uma possível aprovação dessas emendas na vida do cidadão comum e num possível aumento de ocorrências com armas de fogo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, telespectadores. Bom, o tema, a gente sempre reporta o senhor, é um tema polêmico, tem que ter, ele é melindroso, merece um diálogo e essa aprovação, ela realmente representa uma reflexão dentro do lar de cada pessoa? Ela exige, boa noite, telespectadores, ela exige uma reflexão por parte da sociedade em geral. Eu compreendo como parte ainda de uma promessa de campanha que está sendo cumprida. Então, isso é para atender a um nicho do eleitorado da extrema-direita, que é composto por os diversos segmentos da sociedade, não só que entendem que as armas são um caminho pelo qual haverá a contenção da violência ou do número de crimes, como também aquele segmento da sociedade composto pela indústria de armamento. Que é a parte bem interessada. Exatamente. E não só pela indústria de armamento, mas o comércio varejista de armas. Então, há todo o interesse por parte desse segmento que isso seja aprovado. Mas a sociedade precisa refletir, de fato, de forma séria, tem que haver um debate sério, um debate nacional sobre os problemas que virão desse Agora decreto. que a gente está vendo, parece que não vai acontecer esse debate. As coisas já estão em Brasília para que sejam aprovadas, sejam apreciadas pelos deputados, que são os nossos representantes. O senhor acredita que há uma discussão a fundo sobre essa temática? Infelizmente, como tu disseste, é quase certo que isso seja aprovado. Mas a gente tem que fazer o debate nas escolas, nas universidades, através da imprensa. Uma vez que isso seja aprovado, o debate tem que ser: até que ponto eu preciso de uma arma para me considerar seguro? Até que ponto o Estado está assumindo a sua incompetência em garantir e preservar a segurança do cidadão? Então, esse debate, ainda que seja aprovado amanhã, mas esse debate tem que ser feito pela sociedade no sentido de conscientizá-la de que não é portando uma arma de grosso calibre que ela vai estar segura. Esse debate precisa ser feito. O senhor acredita que dentro das universidades, dentro das escolas, como o senhor mesmo mencionou, é o caminho ideal para que se fortaleça uma corrente por uma discussão apropriada para o momento? Olha, a gente tem que fortalecer essa cultura da paz. A gente tem que
realizar o combate dessa cultura, dessa exaltação à violência, dessa cultura beligerante, de que tudo é resolvido a partir do conflito. E não há um lugar melhor para se fazer esse debate do que nas escolas, do que nas universidades, nas associações comunitárias, nas entidades de classe também. Por exemplo, jornalistas que lidam com o jornalismo policial vão ter acesso ao porte de arma. O sindicato tem que discutir se de fato esse jornalista precisa, se de fato há uma necessidade por parte da categoria desse porte. Não é proibir o membro da entidade de ter, mas conscientizá-lo e gerar nele a capacidade de reflexão se ele precisa ou não de uma arma. A gente pode estar instaurando aí uma cultura do medo dentro dessas sociedades, um pânico em famílias que são totalmente contra, pessoas que têm uma ideologia diferente. Pode ser instaurado algo bem diferente aí do que a gente está acostumado a viver? Essa cultura do medo, ela já existe. O medo gera capital. O medo fomenta a indústria da segurança privada. O medo fomenta a indústria do armamento. O medo gera bilhões de dólares por ano no Brasil. As pessoas investem bastante com cercas elétricas, com sistema de câmeras, de vídeo monitoramento, etc. E essa indústria do medo que já existe também estimula a ideia de que, armando a sociedade, a sensação de segurança vai aumentar. Mas eu insisto, é falsa essa sensação. Não há a garantia de que você armado, você estará mais seguro. O mais certo é que você armado se torne um alvo de ladrões que vão querer a sua arma para cometer crimes. Claro. Professor, a gente queria agora que o senhor acompanhasse aqui conosco uma reportagem que foi feita, porque como se sabe, em muitos casos as armas são utilizadas para praticar um crime que tem crescido no Estado, o feminicídio, né? E uma batalha contra esse tipo de violência, a Justiça tem acelerado o julgamento de casos que envolvam assassinatos e outras agressões contra mulheres. Vamos ver. O relato é de uma mulher que sofreu violência física e verbal dentro da própria casa. O agressor, o marido, com quem dividiu a vida por 11 anos. Ele se revelou uma pessoa completamente descontrolada, desconhecível para mim. Até então era uma pessoa que eu acreditava, era um porto seguro para mim, confiava plenamente dele. Depois do meu pai, era ele. E de repente ele mudou. Ela participou da audiência que integra o Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para combater a violência contra a mulher. São 235 audiências programadas para esta semana nas 6 salas da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar. O nosso objetivo é ouvir todas as pessoas envolvidas no processo e julgar a lide. Entendeu? Comparecendo todas as pessoas interessadas no processo, todas as pessoas inseridas no processo, comparecendo em juízo, elas serão inquiridas e, em seguida, tanto o Ministério Público quanto a defesa oferecerão alegações finais e a sentença já sai em banca. Além das audiências de instrução, estão previstos mais 2 julgamentos de casos de feminicídio. O primeiro da semana foi de Raimundo Nonato do Carmo, acusado de matar a esposa, Luciene dos Santos Lima, atropelada no bairro Vila Natal em 2017. E nós estamos aqui cumprindo a nossa meta, que é processar e julgar todos esses crimes que são distribuídos para a 2ª Vara do Tribunal do Júri. Tramitam atualmente na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher mais de 4.800 processos que precisam contar com mutirões como este para agilizar os que já estão na Justiça. Professor, você viu aí 4.800 processos tramitando dentro da Justiça em caso de feminicídio. É uma realidade que merece atenção e, se for aprovado uma arma dentro de casa, a coisa pode aumentar? Com certeza. Se hoje a maior parte dos feminicídios tem como objeto, né, como arma branca, né, faca e etc., com o porte de arma, muito provavelmente essas armas vão ser utilizadas. Existe o discurso também, né, de que a arma em casa pode ser utilizada tanto para o marido que tenta matar a esposa, quanto para a esposa se defender das agressões do marido. Mas esse é o problema, a agressão.
tem que haver agressão, tem que haver conflito entre pai e filho, entre marido e mulher, tem que ter a violência, não pode haver o debate. E voltando para aquela questão, isso tem que ser debatido nas escolas, nas universidades, tem que ser debatido nas entidades de classe. Essa cultura da violência, ela tem que parar de ser naturalizada no Brasil, em especial no Maranhão. Se eu tiver essa arma, ela pode ser utilizada tanto para o marido agredir a esposa, quanto para a esposa se defender da agressão do marido. Quer dizer, de uma maneira ou de outra vai haver um conflito. Não pode se acabar no Brasil com essa cultura da violência, e isso é uma questão que tem que ser debatida pela sociedade. Não é só uma discussão do Poder Judiciário, não é só uma discussão do aparato de policiamento do Estado, é uma discussão de toda a sociedade. Professor Paulo Henrique Matos, membro do Grupo Político, eu queria muito agradecer sua contribuição conosco. Uma boa noite. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Boa noite. Obrigado. Bom, política é destaque após o intervalo aqui no Jornal da Guará, tem análise de Marcos Saldanha e ainda a apreensão na BR-316 de queijo impróprio para o consumo e a violência nas rodovias federais que faz vítimas. E após o intervalo, agora são 6 horas e 47 minutos. JG de volta e o noticiário político é o destaque comigo, Marcos Saldanha, está aqui para tratarmos de pautas diversas. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos falar aqui então sobre a saída do deputado federal Alexandre Frota do PSDB, que foi para o PSL. Inverso, do PSL para o PSDB. PSL para o PSDB, exatamente. É uma troca de partido nada. Pois é, e que deu, que repercutiu, né? Botou a boca no trombone, andou falando algumas coisas interessantes. Pois é. Olha, parece que é só uma questão de mudança partidária, é só uma troca de legenda, mas eu acho que é mais do que isso. É um sinal que o Frota vai dando do PSL. Por que é um sinal? Afinal de contas, o PSL a princípio, o partido do presidente, é o partido que vai vir com o maior fundo partidário do ano que vem. E o PSL, aqui no Maranhão, por exemplo, o presidente Chico Carvalho convidou agora para o dia 17, 2 dias atrás, para um evento de filiação e de discussão dos caminhos do partido. Ou seja, quem pensa em ir agora para o PSL para disputar eleições municipais, claro que está contando com apoio ou carregar aí a imagem, surfar na onda aí do Bolsonaro. Só que uma declaração como a que o Alexandre Frota deu hoje em entrevista, faz um pouco a gente refletir. O que acontece? Ele saiu do PSL e foi para o PSDB. Na saída do PSL, ele disse que os partidários, ele generalizou, estão insatisfeitos. Ele disse que ele saiu, mas que muitos mais irão sair. Porque ele disse que o presidente não dá o apoio, não recebe os parlamentares e que aquele grupo que fazia parte das eleições, que caminhou com ele, que fez campanha junto com ele, teve as portas fechadas e hoje não tem mais acesso ao Planalto. Ele chegou inclusive a dizer que o presidente Bolsonaro é muito mais um presidente do DEM do que do PSL. E aí o que acontece? O PSL, na verdade, geralmente tem entrado em rota de colisão com o próprio presidente. E ele falou da dificuldade que era na Câmara Federal o partido fazer a defesa do Bolsonaro. Quer dizer, várias vezes a situação estaria mais apaziguada e ele até declarou vários eventos em que ele era contra pessoalmente, mas por questões partidárias ele teve que defender o Jair Bolsonaro e ele se esforçando tanto para fazer aquilo, o Bolsonaro aparecia com umas novidades, como por exemplo essa de tentar emplacar o filho embaixador. Então, ele se sentiu não contemplado no apoio, enfim, na atenção que teria do presidente. Diz que a Joyce Helsman não reclama porque tem a chave do gabinete dele, mas que isso não é a realidade da maioria dos membros do partido. E agora ele foi para o PSDB, um partido que ele criticou, bateu muito forte no Alckmin, por exemplo. Ele chegou a falar em vários momentos que o PSDB era um partido de corruptos, e aí ficou uma saia justa de dizer por que foi para o PSDB. Ele justifica que o PSDB que ele foi encontrar, que ele não retira nada do que ele disse, não vai pedir desculpa ao Alckmin, mas ele acha que existe um novo PSDB e ele entende que o Dória representa esse novo PSDB e é esse novo partido que ele quer se encontrar. Então, a gente vê um PSL em rota de colisão e a gente viu um movimento agora confirmado, né? O que nós falamos aqui, sim, a especulação de se o Tadeu Palácio, que já foi prefeito de São Luís, iria
ia se filiar. E quem se filia a um partido é porque tem alguma intenção. E o Tadeu Palácio apareceu aí filiado ao PSL. Ele e a esposa, né? Ele, a esposa, né? E com amplo interesse em disputar uma prefeitura. Será que o PSL já tem um nome para disputar aí na eleição? Quer dizer, e outra coisa, qual é o PSL que recebe o Tadeu Palácio? Porque me parece que existe o PSL do Chico Carvalho, do presidente, o PSL da Maura Jorge, por exemplo. Então, assim, que PSL é esse que hoje está dividido entre si e que está dividido, inclusive, na base do presidente, que não se sente contemplada, né, de uma forma geral? Que partido é esse que vai tentar disputar as próximas eleições? Está aí uma boa pergunta que vai deixar a gente curioso e acompanhando o que vem pela frente. A gente vai atrás, então, dessa resposta. Obrigado, Saldanha. Obrigado. Boa semana para você semana. E para todos aqui. Obrigado. Olha só esse flagrante da Polícia Rodoviária Federal. Você vai ver aí as imagens de carregamento de queijo e carne que foi apreendido na BR-316, no interior do Maranhão. O alimento estava mal acondicionado, que deixou totalmente impróprio para o consumo, mas ele seria comercializado. Depois de ser apreendido, o material foi destruído por tratores pelos policiais rodoviários federais que atenderam essa ocorrência. Foram mais de 6 mil quilos de alimentos. Os ocupantes do veículo que estavam conduzindo a carga foram levados para prestar esclarecimentos sobre a origem desse material. Bom, e 5 pessoas ficaram feridas, 2 com gravidade, em um acidente que aconteceu na BR-010 em Imperatriz. Na BR-135, uma pessoa morreu atropelada. É hora do nosso Giro de Notícias. Nas estradas do Maranhão, na BR-135, uma pessoa morreu atropelada na madrugada no quilômetro 8, próximo à Vila Maranhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem teve a cabeça esmagada e ainda estava sendo feita a coleta de digitais para identificar a vítima. Fiéis da Igreja Testemunho de Jeová deram início a uma série de congressos internacionais e que vão abranger 6 continentes, mais de 200 países e aproximadamente 400 idiomas. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas participem do evento a cada final de semana. O governo do estado realizou hoje uma solenidade para marcar a entrega de galpões multiuso e 4 ambulâncias para dar suporte às atividades nas penitenciárias do Maranhão. Os galpões servem para a prática de atividades como marcenaria, serigrafia, aulas de ensino e outras atividades oportunizadas aos apenados. A seguir, o Ministério Público do Trabalho ajuiza ação contra a Secretaria de Saúde por relações de trabalho e o risco do desaparecimento de crianças na praia. Agora são 6 horas e 57 minutos. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra o Instituto Aqua e a Secretaria de Estado da Saúde por desvirtuamento da condição de autônomo dos dentistas que prestam serviço na unidade Sorrir, em São Luís. De acordo com a investigação, os profissionais prestavam serviço sem poder fazer suas funções a terceiros ou serem substituídos, o que na visão do Ministério Público aponta para a pessoalidade da relação patrão-empregado. Além disso, os dentistas tinham que cumprir horário. O Ministério Público pede o pagamento de dano moral coletivo, multa e adequação dos profissionais no regime correto de trabalho. A Secretaria de Saúde disse que não há fraude e as contratações são lícitas. Sendo assim, vai contestar a ação quando for citada. O governador Flávio Dino, o presidente da SEMAR, Augusto Dantas, e a diretora executiva do Fórum de Desenvolvimento da Vila Jaracati participaram da cerimônia de inauguração do Fórum de Desenvolvimento Local e Sustentável da Vila Jaracati. Bom, a reforma, com investimentos avaliados em R$1 milhão, incluiu a construção de uma quadra poliesportiva. A obra foi realizada através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, pelo Grupo Equatorial Energia SEMAR. Cerca de 300 crianças e adolescentes são beneficiados com este projeto. No interior do Maranhão, no município de Cidelândia, um homem identificado como Rubem Lima, de 33 anos, morreu afogado após tentar resgatar uma criança de 5 anos que também estava se afogando no rio Tocantins.
Até agora, a criança não foi localizada pelos bombeiros. Em banhos de rio e também em banhos de mar, todo cuidado é pouco para evitar os afogamentos. Mas essa não é a única preocupação dos pais, já que o número de crianças que se perdem também é elevado e nos finais de semana tendem a crescer. Elas correm, testam a resistência dos pais, se esbaldam na água do mar. Em uma cidade como São Luís, com mais de 30 quilômetros de praia, aliado a um calor quase o ano inteiro, a praia é sim uma das primeiras opções de lazer para a criançada. Cenas de crianças aproveitando a praia em um dia de sol como esse são muito comuns. Mas aí todo o cuidado dos pais precisa ser redobrado. Segundo o Corpo de Bombeiros, no mês de julho, período de férias, cerca de 9 crianças se perderam dos pais na orla de São Luís. E aí toda a atenção é necessária porque, afinal de contas, ninguém quer perder um dia de passeio como esse, tão ensolarado, com algum problema, não é mesmo? Não mesmo. Nas praias, o risco de uma criança se perder dos pais é grande. Muitos ficam no banho e, ao retornarem, perdem a referência de onde os pais estão, por exemplo. Os cuidados são basicamente estar presente, né? Eu acho que o mais importante é estar presente, ter atenção com as crianças, não deixá-las soltas, nem na areia e nem no mar. Por aqui tem salva-vidas sempre em alerta, mas as orientações do Corpo de Bombeiros são importantes aliados dos pais. Perceber que você se perdeu do seu filho, então procure o posto do Corpo de Bombeiro, que nós imediatamente vamos começar a fazer essa busca. Durante o nosso patrulhamento, a gente vai fazer a busca até a localização da criança e quando a gente encontra a criança, a gente traz ela para o posto e também faz a procura dos pais até a localização. Agora são 7h04. A seguir, os destaques do esporte com Sampaio Basquete. É uma vitória do título da Liga de Basquete. Fica agora com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico da Tábua de Marés, a terça-feira terá a baixa-mar às 3h37 da madrugada, com 0,6 metros. Às 9h36, acontece a pré-mar, com 5,6 metros. À tarde, nova baixa-mar, às 15h57, com 0,8 metros. E, por fim, a pré-mar às 9h54, com 5,3 metros. Já de volta com o noticiário esportivo, Ana Tereza Viegas aqui trazendo as notícias do futebol e também do basquete, não é isso, Ana? Uma segunda-feira de sexta e bola cheia de basquete, não é isso? Pois é, isso. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. A gente começa pelos jogos da Série C. No sábado, o Imperatriz recebeu o Ferroviário em um Frei Epifânio lotado. Não conseguiu fazer o dever de casa, ficou no 0-0, teve boas oportunidades, mas é como fica. Bom, o Imperatriz se manteve no G4, está na terceira colocação, mas a vitória era fundamental, principalmente porque a gente está a uma rodada do mata-mata, né, das quartas de final. Então a gente só tem a 18ª rodada. Na próxima rodada, o Imperatriz vem para cá, para São Luís, para encarar o Sampaio no Castelão, sábado, 5 horas da tarde, e precisa vencer para avançar para o mata-mata, buscar essa classificação e não ficar na dependência de combinações de resultados. Inclusive, a gente explica em maior detalhes essa matemática do futebol no portal da Guará.com. E ainda sobre sábado, né, sobre o futebol, a gente teve Sampaio e ABC. O Sampaio encarou o ABC lá no Frasqueirão, em Natal. Ficou no 1-1, destaque para as belas defesas do Andrei. Mas o Andrei começou marcando pênalti no Alisson, derrubou o Alisson chamou a responsabilidade. O Andrei ainda defendeu o rebote do Xavier. Andrei fez belas defesas, brilhou. Aí o Sampaio abriu o placar com essa bela pintura do Rony. Olha que golaço. Lindo gol. Sampaio 1-0 no segundo tempo, mas daí o Alisson serviu o Jefinho, que aproveitou e deixou tudo igual. Final de jogo, tá aí o Jefinho praticamente sem marcação, né? Foi uma bobeada aí da zaga. Então, final de jogo, Sampaio 1, ABC também 1. O ABC é a primeira equipe rebaixada aí da terceirona. Sampaio Correia, então, agora encara
né, o Imperatriz no sábado. O Sampaio Corrêa segue líder da competição. Terceiro e quarto colocado, que é no caso o Imperatriz e o próprio Confiança, ambos têm 25 pontos, não conseguem mais alcançar o Sampaio. E só lembrando que o jogo do acesso está marcado para o dia 8 de setembro, que é o dia do aniversário de São Luís. Então, nesse sábado agora a gente tem um confronto entre maranhenses na Série C, Sampaio e Imperatriz, 5 horas da tarde, no Castelão, Hugo. Vamos de basquete agora, Vamos lá, as nossas meninas do basquete estão brilhando muito. A gente tem uma sequência de 5 jogos nessa final da LBF. São 5 jogos com Veracruz. Mas o que acontece, né? O Sampaio Basquete já venceu 2 fora de casa, no domínio lá do Veracruz, que é no ginásio Tênis Clube. Venceu o primeiro jogo por 63-59. O segundo jogo voltou a vencer por 81-72. Mais uma vez o Sampaio dominou a partida. A pivô Clarissa dos Santos foi destaque com 20 pontos e 8 rebotes nessa segunda vitória. E a gente está bem pertinho, a uma vitória para levantar a taça de bicampeão da Liga de Basquete Feminino, que é o maior torneio de basquete feminino aqui do Brasil. Falta só um jogo, agora a decisão vem para cá. O próximo confronto é nessa quinta-feira, às 7 da noite, no ginásio Costa Rodrigues. Já fica o meu pedido para a torcida maranhense marcar presença. A gente falta só uma vitória para o Sampaio Basquete levantar a taça de bicampeão da LBF. Parabéns a toda a equipe aí do técnico Christian Santander. Obrigado, Ana. Obrigada, a gente vai ficar Hugo. na torcida e vamos acompanhar. Vamos sim, boa noite. Boa noite. Bom, ao longo da semana, milhares de pessoas participaram dos festejos em homenagem a São Luís Rei de França, em várias comunidades de São Luís. No bairro do Calhau, a igreja erguida para homenagear o santo, que muitos consideram padroeiro da cidade. Além da missa, houve momento de louvação ao santo com a banda da Polícia Militar e a confraternização dos fiéis na celebração. São Luís Rei de França é comemorado no dia 25 de agosto. E além do Calhau, ele também é celebrado em igrejas nos bairros do Coroadinho e também do Angelim. E um grupo de canadenses está tendo uma experiência incrível aqui na capital. Através do voluntariado, eles têm transformado a vida de muita gente. Confira. Carregar tijolos, fazer massa de cimento. Aqui, eles pegam pesado e não reclamam nem mesmo do sol forte. A turma, formada por 13 voluntários canadenses com idades entre 14 e 17 anos, acompanhados de 6 adultos, trabalham em ritmo acelerado para a construção de 2 novas salas de aula no Centro de Formação Profissional do Maranhão. Ele disse que se sente muito feliz e muito grato por poder estar aqui visitando um país tão bonito e disse que está muito animado por estar aqui. Ainda com a ajuda da intérprete, o coordenador do grupo explica que a escolha dos jovens pelo Rotary Internacional foi feita nos últimos 2 anos. Ele disse que ele não sente que é muita responsabilidade porque ele passou 2 anos escolhendo cada pessoa, então ele disse que ele está tranquilo. A equipe canadense chegou a São Luís no início deste mês e deve permanecer aqui até o próximo dia 23 de agosto para acompanhar a conclusão do projeto do CEPROMAR, feito em parceria com o Rotary Clube São Luís João Paulo. É um projeto de Rotary Internacional entre os 2 distritos, o nosso distrito aqui do Maranhão, que é o 4490, e o distrito lá do Canadá, que é o 5080. Através de amizades que nós temos por estarmos trabalhando há mais de 15 anos com o intercâmbio de jovens, a chairman de lá, presidente do intercâmbio, me facilitou, me perguntou se queria um programa desse aqui para a gente construir salas de aula em comunidades que realmente necessitam. Esses alunos, esses interactianos canadenses estão mostrando isso. Ele é um projeto que foi desenvolvido por eles lá no Canadá e que nós entramos como parceiro para que eles pudessem vir desenvolver esse espaço aqui conosco. A meta desse trabalho é ampliar o número de vagas disponíveis para atender moradores das comunidades vizinhas. Atualmente nós só temos 2 turmas de alfabetização, então a gente espera ampliar, espera a ajuda do poder público para que a gente possa fazer esse trabalho. Outras notícias no portal Guará.com. Fique agora com os analistas, que recebe hoje o advogado Sérgio Melo, da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Maranhão. JG volta amanhã. A todos uma excelente noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.